Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Ative as notificações, se inscreva no meu canal alternativo, porque o YouTube dá mais valor a esse canal alternativo. Tem o link na descrição para você que está no meu canal principal. E também se inscreva no Twitter e Telegram, porque são redes sociais rápidas, então eu posto várias coisas todos os dias lá, análises, gráficos, etc. Então vamos aqui então ao vídeo de hoje, que é o padrão altista Morning Star ou estrela da manhã, né? Então nós temos aqui a Morning Star e vamos aqui à descrição. A Morning Star ou estrela da manhã vai ocorrer em fundo e, por sua vez, quando ela ocorre, ela designa automaticamente uma região de suporte. É uma região onde o preço tende a subir para cima, tá? Então, tem que estar ocorrendo em um fundo. Para estar ocorrendo em um fundo, eu preciso do seguinte cenário. Preciso de uma onda de baixa, porque os fundos só ocorrem quando é uma onda de baixa, né? Um movimento de baixa. Então, o movimento de baixa ele ocorre quando você tem numa onda de alta. Quando você tem um movimento de alta, no movimento de alta, você tem aí, né? Um dos candles que está fazendo essa onda de alta tem sua mínima rompida para baixo. Já começou a onda de baixo aqui. A onda de baixo começa nesta condição. Sempre vai ser nessa condição praticamente. Pode ser uma correção para subir de novo ou pode ser a continuidade de uma onda de baixa, de várias sucessivas ondas de baixo, né? Então, durante essa onda de baixa vai ocorrer um padrão altista sempre, tá? Então, como que é a configuração e descrição da estrela da manhã? Então, você tem a onda de baixa sucedendo e você tem o aparecimento de um candle Marubozu. Marubozu é um candle cheio na forma retangular. Existe o Marubozu menor, que é que eu chamo de mini Marubozu, não tem tanto poder, e daí você tem uma forma retangular mais extensa, né? E quanto maior essa forma retangular, mais forte é o Marubozu negativo no caso. E pode ocorrer de ter sombrinhas pequenininhas ali, né, para baixo e para cima dele. Só não podem ser sombras grandes. E daí poderá caracterizar outro tipo de candlestick. O Marubozu significa o quê? Um candle de força. Então, se esse candle de força está ocorrendo contra um movimento de alta, ele se caracteriza por indicar força vendedora para pelo menos corrigir. Mas se está no movimento de baixa e ocorre um Marubozu, ele indica continuidade para esse movimento descendente, para essa onda de baixa expandir mais ainda, né? Ou se você tem um padrão e dentro desse padrão ocorre um Marubozu, e é um padrão de início de tendência de baixa, ou de um amplo movimento de tendência de baixa que pode ocorrer um Marubozu ali, né? Tudo bem que pode corrigir, mas esse Marubozu indica força para esse primeiro padrão aqui, né? Então a tendência de baixa poderá continuar com grande força, com grande extremismo, justamente por conta do Marubozu. Então ele é um candle de força. Se esse candle de força para baixo, para fazer o movimento de baixa, ocorre nessa ocasião aqui, é uma ocasião que indica a continuidade do movimento de baixa, a extensão do movimento de baixa. Mas o que acontece? Sabemos que o spinning top, que a gente falou na aula passada, é um candle de indefinição. Quando ele ocorre, seja em um topo, seja em um fundo, ele denota, ele alarma uma indefinição do movimento atual, movimento corrente, movimento atual. Então, o movimento para cima, né? Ocorrer um candle de indefinição, doji, que é indefinição também, ou spinning top, indica a hesitação para continuar o movimento de alta. No movimento de baixo, ocorreu o spinning top, seja negativo ou positivo. No caso da estrela da manhã, ele é negativo, indica hesitação para continuar a cair. Então, existe um alarme de que a força ascendente ou descendente, quando o spinning top ocorre em topos e fundos, pode formar, então, possivelmente um topo e um fundo. Não quer dizer que vai, mas existe essa possibilidade.
Por isso que se chama candle de indefinição. E seria, podemos traduzir também como hesitação, né? Candle de indefinição denota hesitação para o movimento atual continuar predominando, né? E subir mais ou cair mais, etc. Ocorreu o spinning top aqui, mas o que acontece? Existe um detalhe, né? Envolve a psicologia da formação desse candle. Mas primeiro, se ocorreu o Marubozu e em seguida ocorreu o candle de hesitação, esse candle de hesitação anula ou descredibiliza, não sei se é assim que se chama, né? Tira a credibilidade do Marubozu, indica um movimento descendente para continuar, para progredir, etc. E ocorre então uma hesitação, uma dúvida do mercado, justamente porque o candle de indefinição surgiu após o Marubozu. Mas existe outro detalhe ainda, que caracteriza a estrela da manhã como mais um padrão de movimento ascendente mais forte, justamente por conta do gap. Né? Você tem um movimento descendente, ocorre um Marubozu, que indica a continuidade desse movimento descendente. Daí ocorre o gap. Ou seja, ele fechou aqui, ele pula aqui para baixo, fez um gap. Aí você tem a sombrinha aqui e tal. Nesse gap, ele tenta continuar. Esse gap, quando você tem um Marubozu e em seguida um gap, ele indica força para continuidade do movimento de baixo, porque teve o gap. Abriu em um ponto e depois fechou em um ponto e depois abriu mais abaixo desse ponto. Isso indica uma força vendedora extrema. Se fechou num ponto e abriu no mesmo ponto e depois caiu, indica menos força vendedora de continuidade. Mas quando tem um gap, indica uma força vendedora mais extrema ainda, validando ainda mais o Marubozu. Só que ao invés dele continuar, ele faz a indefinição. Né? E as sombras, tanto a sombra superior toca na sombra inferior do Marubozu. Ou seja, eu tenho um gap de corpo apenas. Não é um gap total. O gap total, né? Ele é um gap que o corpo e sombra dos candles que estão fazendo o gap não se tocam. Quando as sombras se tocam, mas os corpos não se tocam, gap de corpo. Quando as sombras não se tocam, nem os corpos se tocam, gap total. Então fez um gap de corpo aqui e fechou desse jeito com essa indefinição. Então a gente vê que fez o gap mostrando que estava com uma força vendedora extrema, mas ao invés de desenvolver outro Marubozu, desenvolveu uma indefinição, neutralizando o poder desse Marubozu, né? Então isso, só nesses dois candles aqui já é um sinal de alerta vermelho para a queda acabar. Eu preciso ainda de uma confirmação. Você pode, inclusive, se você for operar, já se antecipar, ou seja, eu sei que se ocorrer aqui, né, um gapzinho aqui de corpo, né, ocorrer um candle positivo com um gap de corpo, eu terei claramente uma estrela da manhã. É um padrão altista, mas só esses dois já denotam uma hesitação extrema. Você pode, dependendo da situação, até se antecipar ao movimento ascendente que vai vir depois do terceiro candle. Mas o que caracteriza o terceiro candle é justamente o gap de corpo entre esse candle e esse. Ele fechou aqui o negativo e abriu aqui, pulou, né? Pulou inclusive o gap, o corpo inteiro, a zona total do corpo inteiro do candle anterior, fez esse gap, né? E somente as sombras tocam nas sombras, somente a sombra inferior do candle terceiro aqui, o azul ou positivo, ele toca na sombra do segundo candle. Mas os corpos não se tocam. Isso caracteriza um gap de corpo também, só que para cima. Então fez a hesitação aqui descredibilizando, né, tirando a credibilidade do Marubozu aqui, indicando um possível fundo aqui, e esse gap indica a força compradora extrema, justamente porque deu um gap. Veja que isso aqui é quase parecido com o padrão. O padrão é chute de alta, né? Você tem lá a queda, aí você tem um gapzão lá e o Marubozu. Só que o chute de alta ele tem o Marubozu. Né? Você tem um gap total ali, não é gap de corpo. Ele fecha aqui embaixo e dá um pulão aqui para cima.
É a mesma característica de um chute de alta, só que com candles de indefinição e o gap é só de corpo ao invés de ser um gap total. Então tem uma psicologia similar ao padrão chute de alta, que é um padrão fortíssimo. Então, um dos padrões mais fortes de alta é o chute de alta. Né? Mais forte do que o engolfo de alta, absolutamente. Né? Então lembra que parece com um chute de alta. E se lembra de toda essa psicologia descrita desses candles de indefinição. Claramente denota um movimento ascendente. Então esse candle de alta formará um movimento ascendente. Agora vamos à questão, tá? Da força aqui do padrão. Né? Quanto maior for o gap de corpo do segundo candle em relação ao primeiro e terceiro candle, mais forte será o padrão. Ou seja, você tem aqui o gap de corpo aqui, o gap de corpo aqui. Certo? Se esse gap for maior, né, por exemplo, fez isso aqui, ó, tá? Gap maior, um gap de corpo maior. Né? As sombras se tocam aqui e tal, né? As sombras estão se tocando. É um gap de corpo, mas a gente tem um tamanho muito maior. Né? Tamanho aqui muito maior, uma bolona muito maior aqui do que essa aqui, tá certo? Um tamanho de gap maior. Então, quanto maior o gap, mais forte é o padrão. Quanto maior for a sombra inferior do segundo candle, mais forte será o padrão. Então, se isso aqui é um candle de indefinição, poderia ser um martelo. Né? Ou poderia ser um doji também. Né? Poderia ser um doji aqui. Tá? Poderia ser um doji. Poderia ser assim, né? O doji assim. Ou desse jeito com a sombra gigante na sombra inferior grande. Aí, isso aqui é uma estrela da manhã, só que tem a forma do doji, que é um candle de indefinição. Então, segue uma psicologia ainda mais forte do que o spinning top, já que o doji é mais forte do que o spinning top. Em questão de indefinição, que denota a hesitação da continuidade do movimento predominante do mercado. E quanto maior for, daí você tem aqui as duas opções anteriores ao mesmo tempo. Né? As duas opções anteriores ao mesmo tempo. Aplicável, então, a este padrão. Tá certo? Bom. Então, Leandro, esse é o candle de alta. Então, significa que quando ele ocorrer, vai subir, vai bombar, o mercado vai reverter? Não, depende do contexto. Então, começando primeiro, caso de uma tendência de alta, ou seja, o mercado ele tem um contexto determinado por indicadores, por outros padrões de preço, outros padrões técnicos, que indicam que formará uma tendência de alta que fará topos e fundos ascendentes. E fará uma condição ampla desses topos e fundos ascendentes, uma dimensão grande. Então o contexto é esse, eu não dependo da estrela da manhã ocorrer para esse movimento ascendente ocorrer. O contexto indicado por outros indicadores e outros métodos indicam isso. Daí, no fundo, que é onde a estrela da manhã ocorre, todo padrão de alta ocorre. Então, aqui neste fundo ocorreu a estrela da manhã. Então, está no início da tendência de alta, segundo o contexto determinado. Aí você tem que criar uma metodologia, você tem que ter uma estratégia. Eu tenho a minha estratégia comprovada que funciona e determina tudo isso. Você fazendo meu treinamento, meu curso, você vai aprender tudo isso. Mas outras estratégias também conseguem, outros métodos. Você pode criar um método que faz a mesma coisa, só que é muito mais difícil criar um método. E outras estratégias também vão determinar isso para você. Portanto, os candlesticks eles são sempre um complemento. Eles nunca vão determinar o contexto de nada. Eles sempre são um complemento para aumentar ou diminuir a probabilidade que o contexto indica. E você tem, então, no início aqui da tendência de alta determinada pelo contexto, por meio de indicadores, e aparece a estrela da manhã. Então, seria um ponto de compra. Apareceu a estrela da manhã nesse outro fundo, o contexto está para continuar se estender na tendência de alta. Então, funcionaria a estrela da manhã como uma continuação de tendência de alta, já que ele apareceu aqui confirmando o contexto de formar essas novas ondas. Né? Apareceu aqui, o contexto indica, né, que vai reverter, vai fazer um ABC corretivo aqui forte,
e aparece a estrela da manhã aqui. Só que o contexto indica que está numa sobrecompra. Então você não pode comprar aqui achando que a tendência vai ser gigantesca. Você tem que comprar verificando que o mercado ele pode desabar a qualquer momento. Então não é um ponto bom que é favorável para a estrela da manhã funcionar para você comprar, para ganhar dinheiro já que está no fim da tendência sobrecomprado. Veja, vai subir, mas vai subir, depois vai cair e vai formar uma avalanche contra você. Porque o contexto indica isso e não é compensável, não tem custo-benefício operar comprado a estrela da manhã nesse caso. Então veja que tudo depende do contexto. Vai ser viável operar a estrela da manhã em certas condições. Apareceu aqui nesse fundo, né, uma estrela da manhã, só que a probabilidade de correção pode fazer um ABC aqui, ou até pode fazer mais outra onda de baixa. Tem a DF aqui, né? Onda D aqui. DE, né? Enfim, daí você tem aí onda I aqui, né? Você tem essa correção provável e a estrela da manhã ocorre aqui. Não tem custo-benefício operar comprado aqui, visto que será um movimento muito curto. Então por que eu vou operar comprado aqui? Não vai fazer uma bombástica para cima, né? Então dependendo do contexto tem custo-benefício operar, e dependendo do contexto não tem custo-benefício nenhum, não compensa operar, tá certo? Mas como a tendência de alta, nas tendências de alta, faz essa correção do tipo ABC aqui e depois tem um ponto que é o suporte que sustenta a tendência de alta. Se indica que continuará a tendência de alta e ocorre uma estrela da manhã aqui, seria um ponto de compra, seria uma confirmação de que o preço pararia aqui mesmo de acordo com o contexto, né? E o mercado então ele evolui aí, né, explodindo para cima, tá? Seria teria custo-benefício operar comprado aqui. Agora vamos dizer que o suporte que sustenta a tendência de alta teve a correção lá em cima e iniciou a tendência de baixa. Então a gente está numa tendência de baixa, a probabilidade é o mercado fazer topos e fundos descendentes assim, grande tendência de baixa pode suceder. E daí neste fundo ocorre a estrela da manhã. Não tem custo-benefício operar um padrão comprado que fará sim, acertará um movimento altista, mas vai ser curto para depois desencadear o desabamento muito maior. E como a tendência de baixa e o mercado ele tende a continuar a cair, né? E nenhum desses fundos aqui tem custo-benefício operar contra a tendência, porque será uma correção pequena, de alta. Então não tem custo-benefício você operar aqui. Agora, durante uma tendência de baixa, você tem pontos e padrões de sobrevenda extrema que indicam uma correção do tipo ABC, que pode desencadear, por sua vez, a reversão definitiva da tendência de baixa para alta. Então, apareceu uma estrela da manhã exatamente nesse contexto determinado por outras estratégias, por outros padrões. A estrela da manhã seria um ponto-chave para você operar comprado para longo prazo, para ações que têm fundamentos, para criptomoedas que têm fundamentos, indica o fundo ali. Então ali está sendo indicado o fundo pelo contexto determinado por outras estratégias, outros padrões, e a estrela da manhã ocorre ali, culminando, portanto, confirmando o contexto. Então veja que os candlesticks eles confirmam um contexto determinado por outras estratégias, outros padrões, outros métodos de análise, né? Aqui também seria um ponto, vamos dizer que chegando aqui o contexto indica que ocorrerá realmente a reversão. Você pode comprar pesado aqui também, buscando acertar o fundo ou próximo do fundo. E não precisar entrar atrasado na tendência de alta, você entrou bem mais barato aqui, né? A minha estratégia, eu consigo fazer isso por meio da minha estratégia para evitar comprar Bitcoin ou ações. Quando eu detecto pelo gráfico no médio prazo, no gráfico semanal, que haverá uma grande tendência de baixa, e busco e tento acertar esses fundos antes da reversão. Então, quando está ocorrendo o rally de alta, eu já entrei pesadão aqui e evitei comprar em toda essa queda. Isso eu faço ao vivo, publicamente, com a minha estratégia ao vivo, antes e depois, está tudo comprovado nas minhas redes sociais, né?
com Bitcoin e outras criptomoedas. Isso é feito como amostra para provar que o meu método funciona, etc. Então, para você determinar esses contextos, você precisa de uma estratégia. Eu já tenho a minha estratégia, vendo o curso da minha estratégia para você aprender, ou você pode criar a sua própria estratégia ou aprender outra estratégia. Mas você tem que ter, antes de operar candlesticks, você tem que ter uma estratégia, pois os candlesticks sempre serão complementos, tá? Eles sempre serão complementos. Agora, pessoal, a gente tem o seguinte, tá? Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Nós temos aqui as variáveis desse padrão. O que foi falado antes para vocês, né? As variáveis desse padrão que foi falado antes para vocês. E existe variáveis aí específicas. Nós temos padrões de candles como a estrela da manhã, ela pode variar com padrões de candles de indefinição no terceiro candle e no segundo candle também. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, Doji, Long Leg de Doji, Gravestone Doji, Dragonfly Doji. Eu tenho, um candle de indefinição também, um martelo positivo ou negativo. Spinning tops com sombras maiores, tá? Spinning tops com sombras maiores, positivos ou negativos, tá? Eu tenho, enfim, em definição, tem o Doji 4 preços, tá? Que é isso aqui. Tem o Doji pequenininho que eu já falei, né? Que é como se fosse um sinal de mais. Então, se ocorre essa mesma estrutura, só que no terceiro candle ocorre qualquer um desses padrões de indefinição aqui, ó. Tá? Não vou desenhar todos porque vai demorar muito, tá? E seria uma perda de tempo. Aconteceu um doji aqui. E aconteceu um outro doji aqui. Aconteceu dois candles de indefinição nessa estrutura, com gap, com sombra, tudo certinho, gap de corpo, tudo certinho. Continua sendo uma estrela da manhã. Então, por exemplo, você poderia ser assim, né? Um doji normal e depois um spinning top com sombra grande, tá? Ou poderia ser, né, martelo positivo com uma sombra pequenininha aqui e um outro martelo positivo aqui também. Segue a mesma estrutura. Então qualquer um desses candles de indefinição aqui se encaixam dentro dessa estrutura aqui no segundo e terceiro candle. Tá? Vou fazer mais um aqui. Você tem aqui o Doji Pernalta. Daí você tem aí o Dragonfly Doji. Claro que o Gravestone Doji aqui nesse caso. Não, aqui foi um gap total, né, cara? O ideal seria que tivesse uma sombrinha aqui. Seria um long leg de doji invertido, né? Então, no caso aqui, teria que cumprir essa estrutura. As sombras se tocarem para formar um gap de corpo, não pode ser gap total. E então as sombras teriam que se tocar aqui e formar, por conseguinte, o padrão, a mesma estrutura psicológica da estrela da manhã, só que com candles de indefinição diferente do padrão clássico. Então você vai ver que muitos livros de candlesticks, eles falam sobre esse padrão clássico, só que no mercado ocorre a mesma estrutura psicológica, só que com candles diferentes. E por terem a mesma estrutura psicológica, e até descrição similar, tem o mesmo valor, ou até superior valor do que o padrão clássico. Então muita gente não tem essa consciência, vai operar candlesticks e ele espera que o candle se forme no mercado exatamente como no livro. Então tem que treinar muito, tem que estudar muito, tem que ver muito gráfico, tem que estar constantemente analisando o gráfico para perceber esses detalhes e identificar um padrão como estrela da manhã, só que em formato totalmente diferente. Então se o fulano chegar para mim, olha, isso aqui não é estrela da manhã não, ó. Você tem aí um Dragonfly Doji e depois você tem um martelo aqui, por exemplo. A sombra, o martelo fez gap total, gap de corpo, porque a sombra que tocou no corpo
tocou no corpo aqui do Dragonfly Doji, né, esse Doji aqui. E o Dragonfly Doji fez gap com o Marubozu aqui. É a mesma estrutura da Estrela da Manhã. E tanto esse candle quanto esse candle é um candle de indefinição. Aí o sujeito vai falar, mas não é igual ao livro. Não é, mas tem a mesma psicologia. Os livros de candle, e tem o mesmo valor. Esse tipo de padrão que eu estou mostrando aqui, né, eles têm ali o mesmo valor do que os candles que aparecem nos livros, que estão nos livros clássicos. Mas os autores não têm consciência sobre isso, e eles não, quase nenhum livro de candlestick mostra as diversas variáveis que podem ocorrer. Eu, como opero no mercado há 16 anos, eu já tenho essa consciência, tenho comprovado que esses padrões funcionam, por isso eu posso ensinar essas variáveis dos padrões de candlesticks clássicos, que se você for verificar na prática, verá que eles são funcionais, como os padrões clássicos, têm a mesma equivalência praticamente. Certo? Então, que fique essa conscientização para vocês, tá? Então, para esse padrão aqui, Estrela da Manhã, vai ter dezenas de variáveis para ela aí, tá? No meu site eu vou procurar colocar todas as variáveis, né? Talvez, eu vou ver se vai demorar muito aí para fazer, mas eu vou fazer um projeto legal lá, onde vai ter todas as figuras de candlesticks, vai ter um guia completo lá, além dos vídeos, que é um conteúdo avançadíssimo. Vai ser um dos maiores portais aí que ensina sobre candlesticks da internet, e vai ter todos esses conceitos detalhados lá, né? Então, pessoal, por que eu ensino sobre candlesticks, essa questão avançada de candlesticks de análise técnica? Eu vou refazer vários vídeos mais avançados do que já existem sobre análise técnica, vai ficar para depois, dos que já tem avançado no meu site, no YouTube. Por que eu ensino coisas avançadas sobre análise técnica e sobre candlesticks? Porque, mesmo você sabendo tudo de análise técnica ou de candlesticks, você não vai ganhar dinheiro. No mercado, você tem que criar uma estratégia. Para você criar uma estratégia, tem que fazer não somente backtest, mas você tem que testar na realidade com dinheiro real por pelo menos um ano. Nesse processo de testar por um ano e comprovar, é quase impossível não ter que voltar a fazer backtest e tentar ser bem sucedido no teste de um ano, porque teste de um mês não vale. Tem gente que testa por um mês, por uma semana e já diz que o método funciona. E quebram miseravelmente depois. Então, provar que uma metodologia funciona é de 5 a 10 anos de frustrações até você encontrar. Eu levei 8 anos, George Soros levou 5 anos. Tanto é que o Warren Buffett, ele investiu em fazer aulas com Benjamin Graham, que já tinha um método fundamentalista pronto, e o Graham ele se frustrou, se lascou para achar esse método. Também uns 10, 15 anos lá, sei lá, ele demorou para criar essa metodologia. Então é muito difícil comprovar uma metodologia. Por isso que eu ensino de graça os candlesticks. São poucos que conseguem, né, estudar e criar sua própria metodologia bem sucedida, consistente. Então a maioria não vai fracassar. E por isso eu vendo o meu treinamento que tem uma estratégia que eu já ralei para encontrá-la e ela funciona, chamado Ultimate Eagle Signals. Tem o curso dessa estratégia gráfica, né? E também é um curso que ensina método fundamentalista para criptomoedas, não somente de trade para todos os mercados. E tem um método 100% fundamentalista para ações, mas que mescla com o método de análise técnica para você ter o timing certo para comprar ainda mais barato, ainda mais baixo do que o valor intrínseco. O método gráfico ajuda você a saber que o valor intrínseco ficará mais baixo ainda e pelo método gráfico vai acertar o fundão antes de bombar, antes de ter o boom. Claro que não é sempre, tem erros, né? Mas é isso que visa e é isso que consegue fazer muitas vezes. E você tem o grupo secreto de sinais, que é um grupo que tem os sinais mastigados de trade e de carteira de criptomoedas para longo prazo, com potencial de 10 mil a 30 mil% no longo prazo. Não é coisa fácil, né? Mas tem esse potencial, não se trata de teoria, porque já foi feito isso no grupo em uma criptomoeda no caso, né? Então
Caso você tenha interesse, você pode entrar em contato comigo para fazer o meu curso ou entrar para o grupo secreto de sinais. Você ganha de graça o grupo quando você faz os meus cursos. Ou você pode comprar também o grupo separado. Também vendemos o grupo separado. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Compartilhem o vídeo para ajudar no crescimento desse projeto do canal. Até mais.